Graças e paz, dá poder no nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, em mais um início de semana, onde estamos aqui adorando ao Senhor, entregando a nossa primícia, nossa semana. Eu quero dizer a você que o Senhor está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle, nem da sua vida, nem da humanidade. Está tudo nas mãos do Senhor. E eu sei que hoje o Senhor já está falando ao seu coração e estarei aqui com muito temor e tremor, trazendo a palavra ao seu coração, que vem bradando muito forte ao meu durante algumas semanas, e fiquei muito feliz quando o pastor Gibson me fez o convite para estar aqui hoje. Eu disse: Senhor, fiquei relutando para trazer a palavra, mas em obediência eu venho aqui trazer hoje a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu normalmente não trago títulos aos sermãos, mas hoje eu gostaria de dar um título para que o seu coração começasse a já entrar nessa ambiência, no que Deus quer falar com você em todos os momentos. Então hoje eu trago como tema dessa reflexão de hoje: quando esquecemos o tamanho do perdão que recebemos. Por muitas vezes as circunstâncias, tudo que nós vivemos acabam nos distanciando do que realmente foi feito há muito tempo atrás por mim e por sua vida. Alguém veio a este mundo, saiu da sua eternidade para te livrar de uma grande condenação. A pessoa de Jesus Cristo, com o seu sacrifício, perdoou o meu e o seu pecado. Então não existe nada que você tenha feito ou que você vai fazer que o Senhor Jesus, no alto da cruz, ele não já tenha perdoado. E o que acontece quando a gente se esquece disso? Com o tamanho desse perdão que a gente recebeu. O que ocorre quando a gente está submerso a tantas preocupações, tantas inquietações? E, na verdade, nem todo coração endurecido, ele abandonou a igreja. Alguns apenas deixaram de se parecer com Jesus. E é sobre isso que a reflexão vai nos trazer hoje. Quais são as circunstâncias, o que foi que aconteceu ao longo da nossa caminhada que nos distanciou do mote de Cristo, que ele diz que nós somos a imagem e semelhança dele. E o que tem acontecido que fez com que eu e você deixássemos de parecer com Jesus. E existe algo muito perigoso, igreja. Muito perigoso que a gente, dentro da nossa caminhada cristã, e curiosamente não é necessariamente o pecado visível, aquele pecado que é escandaloso. Existe um perigo muito mais denso e oculto. Na verdade, não é necessariamente deixar de ler a Bíblia ou se afastar completamente de Deus. O que ocorre é que existe algo muito mais perigoso, que é quando continuamos perto das coisas de Deus, mas o nosso coração começa lentamente a endurecer. Quando continuamos cantando, mas por muitas vezes já não choramos diante da presença de Deus. Quando por muitas vezes congregamos com os nossos irmãos, mas já não conseguimos mais liberar o perdão. Quando por muitas vezes continuamos servindo na igreja, mas nos tornamos especialistas em enxergar o erro dos outros. Então, os erros dos outros, eles completamente começam a ficar latentes aos nossos olhos e nós completamente ficamos cegos para enxergar as nossas próprias misérias. E o problema é que, às vezes, a distância entre estar na presença de Jesus e ter um coração parecido com Jesus pode ser assustadoramente distante. E talvez o maior perigo dos cristãos na atualidade seja não simplesmente se afastar de Deus. Na verdade, o maior perigo é continuar perto o suficiente até para manter a aparência. Mas muitas vezes estamos longe o suficiente para ter um coração transformado por Ele. E é sobre isso que nós vamos ler aqui. Nós iremos caminhar sobre o capítulo 7 do livro do nosso irmão apóstolo Lucas. Nosso irmão Lucas, que escreveu no capítulo 7, registrou a narrativa importantíssima para nós
diante dessa reflexão de hoje, o nosso coração. E antes de continuarmos essa explanação, quero que você abra sua Bíblia. E nós não vamos ler toda a narrativa agora. Nós vamos caminhar por ela durante toda essa mensagem. E o que eu quero começar aqui é ler o que para mim é o coração dessa história. Eu quero que você se atente ao versículo 47, que ele é o coração de tudo que nós vamos falar aqui hoje. Quero que você fique atento na sua versão, eu vou ler na minha. E diz assim a palavra do Senhor: por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E essa talvez seja uma das declarações mais profundas de Jesus em todo esse capítulo. À primeira vista, parece que Jesus está falando sobre a história de uma mulher. À primeira vista, quando nos deparamos com esse texto, nós estamos vendo a relação de um convite que Jesus foi jantar na casa de um fariseu e de repente aparece uma mulher ali e se prostra diante dos pés de Jesus, começa a ungir com óleo o perfume. Muito mais do que isso. Na verdade, ele está falando de dois corações. Jesus ele está ensinando, através dessa passagem, a relação de um coração endurecido pela religião e de um coração quebrantado pela graça de Deus. O que por muitas vezes, hoje, eu gostaria que você entendesse e caminhasse comigo nessa casa que Jesus foi convidado. Eu queria que você, ao longo desses minutos que nós estamos aqui, você se imaginasse dentro dessa casa. E essa história, ela não é apenas sobre Simão, o fariseu. Não é apenas sobre a mulher. Essa história é sobre mim e é sobre você. O capítulo 7 fala sobre isso. Esse capítulo, ele nos apresenta um momento muito importante do ministério público de Jesus. Se você vê, antes desse momento, Jesus já estava confrontando aquela religiosidade daquele povo. Outrora que já era pública no povo de Israel, que já tinha sido estabelecida ali a religiosidade, e eles já conheciam a letra. Naquele momento, Jesus já havia curado um servo centurião. Naquele momento, Jesus já havia ressuscitado a viúva, o filho da viúva de Naim, e a sua fama começava a crescer. Imagine que um homem que dizia que era o Messias começava a fazer proezas, começava a confrontar a religiosidade, começava a confrontar aquilo que as pessoas achavam que era certo fazer. E que por isso se achavam bons o bastantes, o suficientemente para dizer assim: eu aponto o seu pecado porque eu tenho autoridade para isso. E era assim que as pessoas se comportavam, as multidões começavam a seguir a Jesus, as pessoas queriam aprender sobre o Mestre, as pessoas queriam conhecer esse homem, mas ao mesmo tempo que cresciam a multidão querendo ser discípulo de Cristo, cresciam também as pessoas que eram resistentes, os religiosos. E os fariseus estavam profundamente irritados com Jesus. Porque Jesus, ele não se encaixava com os padrões daquele discurso. Ele confrontava continuamente o sistema religioso que ali estava instaurado. E ao longo dos anos, aqueles homens, eles haviam transformado a fé em uma performance. E o que é que nós estamos mais vendo hoje? A igreja brasileira, as pessoas estão cada vez mais se preocupando menos com a palavra e se preocupando com a performance. As pessoas cada vez mais querem mostrar que têm habilidades para mexer com o seu emocional, ou que uma igreja que é frutífera é aquela que tem departamentos que estão brilhantes, que estão fazendo coisas gigantes, fabulosas, igrejas extremamente cheias. E Jesus está confrontando esse sistema religioso, dizendo: é a minha graça que te basta.
E, na verdade, Jesus está dizendo aqui que eles conheciam a lei. Eles dominavam as escrituras. E quantas são as pessoas que se formam em seminários? São pessoas que conhecem a letra, estão desde cedo na igreja, conhecem muito a palavra que Deus sempre buscou. E ora, o que Deus sempre buscou para mim e para a sua vida? Um coração transformado. O que Deus fala para mim e para você nessa noite, eu estou buscando pessoas que através da minha palavra estejam com um coração transformado. E sabe, é nesse contexto que Jesus recebe esse convite. Jesus, caminhando, recebe um convite de um fariseu. Esse fariseu, ele se chamava Simão. Fica aqui. E esse fariseu que se chama Simão, ele faz esse convite. E aqui tem um detalhe que a gente precisa compreender. Toda vez que alguém naquela época era convidado, se eu chamava você para jantar na minha casa, isso era um ato de honra. Você era dizendo assim, nossa, o pastor Guilherme me chamou para a casa dele. Isso era ato de honra. Eu ia me sentir a melhor pessoa do mundo. E aquele fariseu estava chamando a pessoa de Jesus Cristo para jantar. E quando, naquela época, uma pessoa era convidada para jantar, para uma cerimônia, para uma celebração, existiam 3 coisas que normalmente eram oferecidas. Quando a pessoa entrava na casa da pessoa, primeiro se dava uma água para que ela pudesse lavar os pés. E quando a pessoa entrava, porque ela vinha de regiões desérticas, o pé estava muito empoeirado, então sempre tinha uma bacia preparada. E era oferecido para você uma água para você limpar os pés. Segundo, era oferecido um carinho. Você recebia um beijo. A pessoa te recebia e dizia, você é muito bem-vinda na minha casa. E dava um beijo. Olha que coisa linda. E a terceira coisa, quando você era recepcionado, como honra, você colocava óleo sobre a cabeça dessa pessoa, para dizer que aquilo ali era um símbolo de honra e de respeito sobre aquela pessoa. Você está sendo honrada, eu estou aqui te recebendo, estou muito feliz por ter você aqui na minha casa. Era assim que as pessoas eram recebidas. E aí, quando Jesus entra naquela casa, Simão, ele não oferece nenhuma dessas 3 coisas. Simão simplesmente traz Jesus, oferece um lugar na mesa e está tudo bem. E isso não foi esquecimento de Simão. Isso, na verdade, foi proposital. Na verdade, Simão, ele entendeu que Jesus ele foi convidado para jantar, mas ele não foi honrado no seu coração. E quantas vezes nós nos declaramos cristãos, dizemos que a fé, que eu sigo nele, é meu estilo de vida, mas eu só faço verbalizar e o meu coração não está transformado. E eu não coloco Jesus num lugar de honra na minha vida. Quantas vezes eu quero a presença de Cristo no meu lar e eu não coloco ele num lugar de honra? E simplesmente eu digo, eu quero que o Senhor frequente alguns cômodos da minha casa, da minha família, da minha finança, do meu trabalho. E a gente tem se comportado como Simão. E na verdade, enquanto aquele ambiente que Jesus estava, ele estava na casa de um fariseu, era um ambiente de extrema religiosidade. Jesus era homem inteligente, safo, esperto, sabia o que estava sendo preparado para ele ali. E Simão tinha chamado ele ali, e Lucas, na sua narrativa, ele apresenta uma outra pessoa. Lucas, ele traz a pessoa de uma outra personagem, e que por muitas vezes pode ser chamada de uma ilustre desconhecida, porque Lucas não revela o seu nome. Ela era conhecida pelo seu passado. Ela era conhecida pelo pecado que ela já tinha cometido. Então ela é dirigida como se dissesse assim, chegou uma mulher pecadora. E quantas vezes no nosso meio diz, sabe o que é fulano? Fulano, pô, que traiu a mulher. Fulano, que fez isso ou aquilo no passado. Ciclano, esse daí já foi cometido de uma prisão, já fez tanta coisa errada, já foi pego nisso, pecados escandalosos. E a pessoa vai aos poucos perdendo a sua identidade e se tornando
refém ou vilã dos pecados que cometeu e não foi diferente com aquela mulher. E dentro daquela casa, então, existiam duas pessoas diante de Jesus. Uma que era extremamente religiosa, Simão, e a outra, uma pessoa publicamente pecadora. E agora, ironicamente, essa pecadora era aquela que estava mais perto de Deus. Aquela pecadora, as pessoas que estavam acusando ela era que estava mais quebrantada diante do Mestre, diante da presença do Mestre. E veja, porque um reconhece a necessidade da misericórdia, enquanto o outro já está bem demais para achar que merece ela. Quantas vezes nós estamos caminhando achando que chegamos a um status quo, né? Uma situação de dizer assim, eu conheço bastante da Bíblia, eu sei o que é certo e errado, não preciso frequentar esses ambientes, não preciso participar desses ajuntamentos, não preciso ler a Bíblia como as pessoas dizem que tem que ler, porque eu já sei tudo. Eu sou, afinal de contas, um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom membro da sociedade, então está tudo bem. E aí, ironicamente, a gente vai olhando para esse texto e a gente percebe uma profundidade atual aqui. O tempo ele vai passar, meu irmão. O tempo, e a gente, todas as vezes aqui na igreja, a gente canta sobre graça, a gente fala sobre a cruz, a gente prega sobre perdão, mas existe um risco. E esse risco é um risco silencioso. É um risco que, dentro da nossa caminhada cristã, nós podemos esquecer o tamanho do perdão que um dia nós recebemos. E quantas vezes a gente vai entrando no piloto automático, nas nossas relações, nas nossos afazeres, e quando a gente esquece, meu irmão, o perdão que a gente foi acometido, o quanto a gente foi perdoado, começamos a endurecer o nosso coração. E quando a gente começa a endurecer o nosso coração, meu irmão, nós deixamos lentamente, é imperceptível, de nos parecer com Cristo. Cada vez mais a gente vai deixando de se parecer com Cristo. Deixando de se parecer com Cristo. E é aí que está o perigo. Nós temos hoje uma mensagem que ela é dita hoje aqui, não para falar sobre o pecado de quem está distante de Deus. Hoje a minha missão aqui não é falar sobre isso. Hoje eu vim falar aqui para você para dizer sobre o perigo que ronda aqueles que estão perto demais da religião. Aqueles que estão na ortopraxia. Para você que está aí fazendo, presente todas as vezes no trabalho da sua igreja. A minha palavra é sobre alguém que está cada vez mais distante do coração de Jesus. Esse alerta, meu irmão, é porque nem sempre Deus ele quer incendiar uma igreja. Perceba que da vontade de Deus muitas vezes não é incendiar a igreja. Muitas vezes a vontade de Deus é que ele quer quebrar o altar que está dentro de você, meu irmão. Deus ele quer primeiro sacudir você, mostrar a sua identidade, dizer onde você está falhando, para que através de você a glória dele resplandeça onde você estiver. Então pare de achar que você tem que encontrar um lugar perfeito, um ajuntamento perfeito, atividades perfeitas, tudo perfeito, quando na verdade é você que precisa se quebrantar diante da presença de Deus. É você que precisa entender, que você precisa reconhecer que você foi alvo de um perdão gigantesco. E o que é que você faz com isso? E a primeira coisa que acontece com o coração que começa a se endurecer é quando passamos a acreditar que já não precisamos tanto da graça como as pessoas dizem. Lucas,
No versículo 36, ele vai dizer o seguinte. Capítulo 7, versículo 36. Eu quero que você fique com a Bíblia aberta, tá? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Olha o que está acontecendo. Um convite, à primeira vista, parece um gesto nobre, né? Um fariseu, um homem conhecido, um homem respeitado, conhecedor da letra. Já pensou você chegar assim, do nada, receber um convite para jantar do pastor Alexandre, do pastor Gibson, do pastor Mário? Olha que coisa maravilhosa. Um gesto nobre. Um gesto de alguém respeitado. Um gesto de alguém que era considerado no meio do povo. E aí, Jesus é convidado, mas quando continuamos lendo esse texto, na fala de Jesus, nessa fala de Jesus, um pouquinho mais adiante, a gente percebe que esse convite não nasceu de uma admiração genuína. Jesus não foi convidado por alguém que admirava ele. Jesus havia sido convidado por alguém que queria estar perto dele para fazer observações críticas sobre Jesus. Aquele fariseu, ele queria sabotar Jesus Cristo. E aí, Simão, ele não convida Jesus porque ele deseja ser transformado, que ele queria uma palavra, ou ser convencido por Jesus. Não. Simão, ele convida Jesus porque ele quer analisar ele, observar, medir se esse homem é tão grandão como essas pessoas estão dizendo que ele é, e realmente se ele corresponde às expectativas que ele criou. E quantas vezes nós estamos criando expectativas sobre Jesus Cristo? Quantas vezes eu estou passando por alguma situação e eu digo, ei, vem cá, Jesus, você só vai ter que intervir aqui. E se ele não intervir? E se a vontade dele for que você não passe adiante desses planos que você acha que é plano dele? Será que você vai se frustrar? Você vai dizer que Jesus Cristo te decepcionou? Que ele não te ama? Que ele não quer mais ter você do lado dele? Existe uma grande diferença entre convidar Jesus para estar perto de nós e permitir que Jesus governe a nossa vida. Existe uma diferença gigantesca, meus irmãos. E há muita gente que permite que Jesus venha, participe de algumas coisas da nossa vida, mas não permite Jesus tocar em determinadas áreas do nosso coração. Quantos perdões eu não liberei? Quantos pecados eu deixei de fazer e tenho apontado os pecados do meu irmão e eu tenho vários pecados ocultos? Quantos comportamentos eu tenho iguais ao meu irmão que eu não tolero? Quantas vezes eu abro a boca para mentir ou defamar a vida de um irmão? Denegrir. A palavra de Deus diz quem você pensa que é, para se distanciar, através do seu comportamento, a vida de alguém para os planos de Deus. Quem você pensa que é, com uma palavra sua, distanciar uma pessoa de Jesus Cristo. E há muita gente que permite isso. E Simão abriu a casa dele. E quantas vezes nós também fazemos isso? Estamos no culto, nós levantamos as mãos, fechamos os olhos em adoração, cantamos canções de rendição a Ele. Mas existem áreas internas que são intocáveis. Você está aqui perto o suficiente de Deus para manter a aparência, mas distante o suficiente para não se parecer com Ele. E isso é o perigo. Esse é o grande perigo. Nós precisamos nos levantar uma geração transformada se queremos alcançar pessoas e transformá-las pelo poder do amor de Jesus. E o texto continua, versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora. Olha agora, Lucas ele faz questão de não revelar o nome dela.
Porque ela era conhecida pelo seu pecado. Ela era conhecida, e isso é interessante porque os religiosos, eles sempre aproveitam para reduzir as pessoas pelos erros dela. As pessoas sempre querem colocar no lugar de superioridade, e a primeira coisa que o sistema religioso faz é: você não é melhor do que eu, porque você tem um pecado muito maior do que o meu. Não é assim ou não é? Quantas vezes a gente se depara com situações como essa? E ela não era reconhecida. Ela não era vista como alguém que precisava de restauração. Ela era vista como alguém que foi marcada pelo pecado. Mas observe esse contraste que Lucas traz aqui nessa passagem. Simão era religioso e ele estava confortavelmente sentado na mesa. Ele estava ali esperando só o que Jesus iria falar. Enquanto a mulher pecadora, conhecida pelo seu pecado, estava prostrada nos pés de Jesus. E Simão, ele se sente digno, ele se sente bom o suficiente para achar que aquela mulher sequer merecia estar ali. Ele começava a ridicularizar o que estava acontecendo ali. E geralmente é aqui que começa o endurecimento espiritual na nossa vida, meu irmão. Quando perdemos a consciência de quem éramos antes da graça de Deus nos alcançar. Quando a gente começa a querer apontar, é porque chegamos num nível que a gente não conhece, não consegue mais reconhecer quem eu era antes de ser alcançado pela graça de Deus. Eu era um miserável, podre, que não reconhecia o amor de Deus. E eu agora que fui alcançado por essa graça, quem sou eu para me achar melhor do que alguém? Eu sou o pior dos pecadores. E geralmente, quanto mais nos esquecemos do poço de onde Cristo nos tirou, mais começamos a acreditar que estamos espiritualmente melhores do que qualquer outra pessoa. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se do poço que você está até vivendo. Lembre-se que quando você sair da sua maca, quando você, paralítico espiritual, sair grandão, pulando, dançando, Jesus vai dizer: ei, pega a tua maca e leva ela junto contigo. Porque quando tu estiver grandão, quando tu estiver pulando, quando tu estiver achando que tu é o cara, tu vai olhar para a maca e vai dizer: foi Jesus que me tirou de lá. Não esqueça de onde você veio. Resgata essa chama. Entenda que tudo que você está passando é um processo. Entenda que tudo que você está passando é para que Deus te coloque no real propósito dele. Deus está te convidando hoje para encarar a sua realidade. Deus está te convidando nessa noite para dizer: tem muita coisa, tem muita lenha para queimar, mas eu quero antes que o seu coração se quebrante na minha presença. Eu quero que você entenda que eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, eu sou o fim. Todas as coisas estão no controle das minhas mãos. Nada foge do meu controle. Então eu estou te trazendo aqui hoje para te colocar uma brasa viva na tua boca novamente. E você agora vai ser ungido pelo Senhor e vai ministrar os corações novamente. Deus está te chamando para uma grande obra, meu irmão. E existe algo profundo também que Simão não fala em alta voz. Simão, ele começa a dizer: mas o que está acontecendo? Será que esse homem é profeta mesmo? Porque ele não vê que tem uma pecadora aqui no nosso meio. E Jesus, ele me explode na minha mente uma coisa tão importante. Você pode, até com a sua aparência, enganar as pessoas que estão aqui. Você pode até, com a sua eloquência, achar que você está enganando as pessoas, que você está vivendo um patamar que, na verdade, você não chegou. Mas, na verdade, Deus, ele conhece o mais profundo do seu coração. E ele confronta exatamente todas as intenções das suas ações.
Ele sabe onde você quer chegar com essa tua conversa fiada. Ele sabe onde você quer chegar. Quando você chega querendo pousar de que está tudo bem, quando na verdade não está. De que você está vivendo uma santidade que não é real. De que você está precisando liberar perdão e viver de fato uma vida de santidade com Deus. De que você precisa realmente confiar, entregar a sua vida a Jesus. E não fingir que está vivendo uma vida de aparência. Deus está confrontando você nessa noite dizendo: ei, eu quero que você quebre o seu orgulho. Eu quero que você olhe para a cruz. Eu quero que você pare de dizer assim: Senhor, eu quero que você me surpreenda. Eu quero que o Senhor faça algo mirabolante para que eu possa quebrantar meu coração. Ei, o que já foi feito, foi feito. A cruz foi por você, meu irmão. Não existe nada que o Senhor precisa fazer mais. O nosso comportamento passa do entendimento da graça e do perdão que nos foi alcançado. É sobre isso que nós estamos falando nessa noite. E na cabeça dele é simples, desse fariseu. Se Jesus fosse santo, ele jamais se aproximaria com alguém que não é santo. Então ele não é profeta. Em outras palavras, Simão estava construindo uma religiosidade. E quantas vezes nós construímos essa religiosidade? Nós deixamos de falar do amor de Jesus. Ah, não, porque eu não tenho habilidade de fazer evangelismo. Ah, eu não sei pregar. Ah, eu não sei falar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele disse que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Se você diz que ama Cristo, ou você é um missionário para levar a missão de Deus aonde você está, ou você é um impostor. Pare e pense. A sua vida tem sido um testemunho vivo no altar, ou você tem vivido uma vida medíocre, uma vida de mentira, e você acha que está enganando todo mundo, mas aquele que vai dar a palavra final: venha, bendito de meu Pai, possua por herança tudo aquilo que foi preparado para você desde a fundação dos tempos. Esse sim sabe quem você é. E aqui está uma verdade que a gente precisa ouvir hoje. Muitas vezes não percebemos que o pecado mais perigoso não é aquele que escandaliza publicamente. Às vezes o pecado mais perigoso, meu irmão, é aquele que cresce silenciosamente dentro de nós. É o orgulho, é a autossuficiência, é você ter aquela falsa sensação de maturidade espiritual, é aquela convicção secreta de que somos melhores do que qualquer outra pessoa. Misericórdia. E quando isso acontece, é quando a gente começa a esquecer. A palavra de Deus diz que muitos vão começar a ter comichões, vão ficar agoniados quando ouvir a palavra, vão querer ir embora. Mas nós também estamos de pé. Nós estamos de pé, meus irmãos, porque um dia fomos alcançados por essa graça. Nós estamos de pé porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos de pé porque existe uma promessa na minha e na sua vida e vai se cumprir antes da nossa ida. Ou Jesus vem ou vai cumprir o plano dele na minha e na sua vida, meu irmão. Você só sai daqui, dessa vida, quando os planos de Deus se cumprirem. E Ele vai cumprir. E o sinal mais perigoso seja esse: um coração endurecido. Bate sono, daqui de cima a gente vê tudo. Bate inquietação, bate agonia, bate tudo para ouvir a palavra. Porque o dia em que eu esqueço o tamanho do perdão que eu recebi, é o dia que eu começo a me parecer mais com Simão. Quando eu começo a esquecer isso, eu começo a parecer com esse homem. E sabe isso? Quem realmente não entende
O perdão que recebeu sempre responde com quebrantamento e amor. Aquele que conhece, que sabe o perdão qual foi alcançado. Aquele que sabe a graça. Aquele que sabe assim, meu Deus, quem eu sou? Eu sou um miserável. Eu não sei nem falar direito. O que Deus viu em mim para me alcançar com tamanho amor? Quem sou eu por ser alcançado por esse Deus tão bom? Quando essa pessoa reconhece isso, a única coisa que ela vai conseguir é exalar amor. Perceba, pessoas que têm amor, pessoas que amam, pessoas que você chega assim, você diz, eita, parece que é o próprio Jesus que está aqui perto de mim. Essas foram as que reconheceram o tamanho da graça a qual ela foi alcançada, aquela foi objeto. Enquanto Simão olhava para Jesus com julgamento, nós vamos ler agora no versículo 38 o seguinte: e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com perfume. Olha a força dessa cena. Olha a grandeza dessa cena. Naquela época, no contexto judaico, uma mulher, dificilmente ela soltava os cabelos. Dificilmente ela soltava os cabelos em público. As mulheres, elas não faziam isso, porque era uma demonstração de extrema vulnerabilidade. Soltar os cabelos era uma demonstração de extrema intimidade. E aquela mulher estava por detrás de Jesus. Olha a cena. Aquela mulher prostrada por detrás de Jesus, jogando seus cabelos, e aquele povo acusando ela de pecado pelo seu pecado, e ela nem aí. Ela não estava nem aí para o que as pessoas estavam falando. O texto vai dizer que ela chegou ali, mas ela não chegou ali pedindo nada. O texto diz que ela não veio pedir cura, ela não veio pedir milagre, ela não veio pedir provisão. O texto, ela diz que ela veio simplesmente derramar adoração. E quantas vezes a gente chega em oração apenas para quê? Jesus me cura, Jesus me dá, Jesus me faz, Jesus alcança, Jesus me ajuda, Jesus eu quero, Jesus por favor. E aquela mulher simplesmente estava lá dizendo, eu não sou nada. Eu não sou nada, mas eu quero te dar honra. Eu quero lavar os teus pés. Eu quero te ungir com um bom perfume. Eu quero te beijar. Porque não existe nada melhor do que a tua presença. Eu só quero a tua presença. E isso muda completamente a nossa leitura desse texto. Porque ela não está se aproximando porque quer receber alguma coisa. Na verdade, ela está se aproximando de Jesus porque ela já recebeu tudo. E eu não sei se você veio aqui hoje porque você está passando por uma dificuldade. Eu não sei se você veio aqui e eu quero respostas. Mas eu queria que nessa noite você mudasse o seu entendimento. Que você se aproximasse de Jesus pelo que Ele é. Que você se aproximasse por Jesus pelo perdão que Ele te ofereceu. Pela oportunidade de salvar a tua vida. Eu queria que você viesse para o culto. Eu queria que você gastasse esse tempo aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aqui está uma verdade que quem entende essa graça, dessa profundidade como essa mulher, faz toda a diferença. Porque Simão ofereceu para Jesus até um lugar na mesa. E quantas vezes a gente faz isso, né, irmã? A gente até diz, Jesus, toma conta da minha vida. Jesus, toma conta dos meus filhos. Aí Jesus faz, e o seu coração, quando é que eu vou tomar conta? Não é?
A gente quer que Jesus atue em tudo que é área. Mas no que é para atuar, a gente diz, deixa que aqui eu cuido, papai. E quem entende o tamanho desse perdão, nunca acha exagerado entregar algo para Jesus. Perceba que quando aquele homem começa a confrontar com seu pensamento, aí Jesus chega para ele e faz, Simão, eu quero dizer umas coisas para você. E ele conta uma parábola. Versículo 41, vamos ler. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Olha aí. Jesus estava confrontando a lógica religiosa de Simão, dando um bug na cabeça dele. E aí, Simão? Esse homem ama mais quem? É Simão ou Jesus? Eu acho que foi o que devia mais. Aí Jesus faz, beleza, Simão, respondeste bem. E aqui, Jesus está confrontando a lógica de Simão, porque Simão ali, a exemplo de nós, ele está vendo níveis diferentes de pecado. E Jesus está ensinando para a gente que não é o tamanho da aparente dívida, é sobre o pecado que a gente foi, do perdão que a gente foi alcançado. E o centro é reconhecer que ambos são devedores. Agora perceba uma coisa. Isso é poderoso porque muitas vezes a gente cria uma espiritualidade onde a gente começa a classificar pecado, né? É como a gente acha assim, ei, para se aproximar de Deus tem uma fila invisível e aí eu faço, não, Ninho, pode ir na frente porque o seu pecado é menor que o meu. Eu tenho um pecado maior, então eu fico para trás para chegar perto de Jesus. Ah, não, Bertone pecou mais que eu, então eu chego primeiro na frente de Jesus do que tu. E eu começo a classificar, dizer que o meu pecado é menor ou maior do que o seu. Quando na verdade todos nós fomos alcançados de maneira única pela graça de Deus. E achamos que alguns precisam mais da graça do que outros. Mas, diante da santidade de Deus, todos nós éramos igualmente incapazes de pagar as nossas dívidas. Ninguém era capaz de pagar a sua própria dívida. E Simão pensava que aquela mulher, ela precisava desesperadamente da misericórdia de Deus. Quando na verdade Jesus estava olhando para Simão e dizendo, Simão, você também precisa dessa graça, meu filho. Você também precisa ser alvo desse perdão. E aí a gente vai para o versículo 47. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E a gente precisa ter um cuidado quando a gente olha esse texto. Porque a gente precisa ter um cuidado na interpretação desse texto aqui. Jesus ele não está dizendo que ela foi perdoada porque ela amou primeiro do que Simão. Jesus não disse isso. É como se o amor produzisse salvação. E amor não produz salvação, tá? A construção do texto diz exatamente o contrário. Ela ama intensamente porque ela reconheceu intensamente o perdão que ela recebeu. Ela ama tanto a Jesus porque ela foi amada tanto por Jesus. Ela reconhece tanto porque ela reconhece tanto o amor que ela foi alcançada. E o amor dela é a evidência de quem compreendeu essa grandeza de Deus. E talvez aqui esteja um diagnóstico espiritual para nós nessa noite. Que é mais importante
que é quando o meu amor por Cristo começa a esfriar, quando a minha entrega começa a diminuir, quando o meu coração deixa de se quebrantar diante da presença de Deus. Talvez o problema não seja simplesmente um cansaço espiritual, meu irmão. Talvez eu esteja começando a esquecer o tamanho do perdão que eu recebi. Talvez seja isso. E hoje, toda vez que eu me lembro de quem eu era sem Cristo, eu volto a me curvar em gratidão a Deus. Eu queria que nessa noite você se lembrasse de quem você era antes de ser alcançado por essa graça. Eu quero que nessa noite essa palavra queime no seu coração de uma maneira tão intensa que você queira pular desse muro afora e dizendo Jesus é bom. Eu quero que você saia desse culto hoje como uma brasa pegando fogo, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero que nessa noite você se quebrante aos pés do Senhor. Eu quero que você diga: Jesus, quebra o meu orgulho, me faz olhar para a cruz e dizer que ela foi por mim. Que eu pare de acusar o meu irmão, quando na verdade eu tenho tantos pecados que eu preciso melhorar diante de Ti, Senhor. E a forma como tratamos as pessoas revela o quanto realmente entendemos o Evangelho. E aqui chegamos no final dessa história. Aqui, a partir do versículo 44, acontece algo extremamente interessante. Porque Lucas ele vai dizer para a gente que Jesus se volta para a mulher, mas ele está falando com Simão. Ele pega como se ele estivesse pegando na mão da mulher. Eu quero que você escute esse versículo assim. Ele olhando para a mulher e dizendo, como se fosse assim. Eu estivesse olhando para a Elaine e dizendo: ah, Bertone, tu não sabe, Bertone, a mulher que tu tem. Ah, Bertone. E Bertone, eu não estava nem olhando para ele. E eu estava falando com ele sem me dirigir a ele. Olha como foi o texto. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? É como se ele estivesse segurando a mão dela. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Lembra? O ato de honra. Não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Existe um ensinamento tão profundo aqui, meu irmão. Jesus ele olha para a mulher e confronta Simão. Ele está dizendo para a mulher que às vezes estamos olhando para as pessoas completamente da maneira errada. Basta simplesmente essa pessoa falhar com você ou falhar com o sistema religioso que você conhece. Você nem foi alvo daquele erro da pessoa, mas só por você saber do erro dela, você já olha ela de todo jeito. Você já olha ela já assim. Eu sei, meu irmão, porque acontece comigo. E eu sei que acontece com você. Nós somos falhos. Nós erramos. Mas nessa noite, Jesus está olhando para a gente e nos ensinando. Esse homem e essa mulher estão quebrantados diante de mim. Não importa o que vocês falem sobre ela ou sobre ele. Eu conheço o secreto que eles têm comigo. Eu sei quem eles são quando as luzes se apagam. Eu sei o secreto que você está vivendo. Eu sei que as lutas que você está passando, você entende que é processo, que não é lugar de moradia, que já já vai passar. Eu entendo que você entregou, que você confiou, que você vai lançar sobre mim toda a sua inquietação. Eu entendo isso. Então, deixa o povo falar. Deixa o povo dizer. Deixa o povo questionar a tua unção. Deixa o povo dizer que você não é ungido do Senhor. Deixa o povo falar. Porque o Senhor sabe quem você é.
o Senhor te conhece. No versículo 45, Jesus fala: não me deste ósculo, ósculo é beijo. Não me desse um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei na sua casa, ela não cessa de beijar os meus pés. Desde quando você entrou aqui no santuário, você tem beijado a Deus, você tem dito: Senhor, eu sei que eu estou com tanta coisa, as circunstâncias estão querendo abalar minha fé, mas eu estou quebrantado diante de Ti. Não é a força da circunstância que vai abalar minha adoração. Eu sei em quem tenho crido, eu sei o alvo que eu fui, eu sei o objeto, o alvo do perdão que eu fui alcançado, eu sei que o meu coração está diante de Ti. Quantos estão aqui nessa noite pensando dessa forma? Quantos estão com o coração queimando e dizendo: Senhor, eu vou mudar. O meu coração vai queimar novamente, porque a Tua palavra é viva. E eu estou sendo, sabe, transformado pelo Teu poder. Versículo 46, ele diz: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Jesus aqui, ele está mostrando para Simão que acreditava estar honrando Jesus apenas por ter criado aquele ambiente, né, de ter chamado ele para um jantar. Quantas vezes a gente acha que está, porque eu estou fazendo minha devocional direitinho, porque eu estou dando meu dízimo, porque eu estou indo para a EBD, porque eu estou indo para o culto de oração, porque eu estou participando da MCM, porque eu estou dando aula na EBD, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo tudo e meu coração está em dias com Jesus. Ei! Acorda! Você está quebrantado diante de Deus? Vocês têm chegado a Ele? Ou você simplesmente ter feito como Simão, criado a ambiência de aparência de santidade, para que você seja irrepreensível na sociedade? As pessoas olham: olhe, é uma mulher de Deus. Você quer ser reconhecido por homens ou você quer ser reconhecido por Jesus Cristo? Ele está mostrando isso para Simão. Mas a mulher demonstra essa honra verdadeira, meu irmão. Essa mulher, ela está com o coração rendido diante de Deus. Simão preparou até a mesa, mas nunca entregou o coração. Ao contrário da mulher, que sequer foi convidada, mas ela trouxe tudo o que possuía. Essa mulher, ela trouxe tudo o que possuía. Você trouxe tudo nessa noite que você tem, o seu culto racional, você tem se sacrificado diante de Deus, ou as suas preocupações, as suas inquietações têm te sabotado a tua adoração neste santuário. O excesso de preocupações tem feito com que a sua cabeça entre num parafuso e faça com que você não aproveite esse ambiente de adoração. E você não entrega a tua adoração plena ao Senhor. Deus está dizendo: eu faço nova todas as coisas neste lugar. Eu faço nova o altar de adoração na tua casa. Eu faço novo o altar de adoração no seu coração. Eu faço novo e estabeleço um novo lugar de santidade na tua vida. É isso que Deus está fazendo com você hoje, meu irmão. E sabe como isso normalmente aparece? Como é que aparece isso? Na forma como a gente trata as pessoas. Porque quem realmente entendeu o Evangelho, ele é misericordioso. Aquele que entendeu o Evangelho, ele se torna mais paciente. Ele se torna mais compassivo, ele perdoa as pessoas. Porque nós normalmente abraçamos quem a gente pensa que é parecido com a gente, né? A gente só se aproxima daqueles que têm um match, o fit. As nossas compatibilidades. Eu me aproximar de rubro-negro, jamais! Não é assim, né? Mas eu sou amigo de Bertone. Eu caminhar com alvirrubro, Deus me defenderá. Sou ovelha dos pastores.
Não é assim, né? A gente, vou nada me aproximar desse povo. Não. Eu fui alvo dessa graça. E as minhas ações mostram quem eu sou. Eu sou transformado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo, meu irmão. Sabe o que é melhor? Nenhum de nós merecia essa graça. Nenhum de nós recebia esse perdão. Quando a gente foi encontrado por Jesus. E olha só o que acontece, versículo 48. Então disse ele à mulher, perdoados são os teus pecados. Ah, perdoados são os teus pecados. Aqui é a beleza do Evangelho. Jesus veio a esse mundo para perdoar os seus pecados. Você foi alvo desse perdão. Esse perdão já foi dado na cruz. Você foi alvo dele. Então ele tem que te transformar a ponto dos seus passos serem passos de santidade. Passos daqueles que reconhecem esse amor. Então, Simão, ele não representava qualquer outra coisa que não fosse o sistema religioso. Simão conhecia a letra, era um fariseu, conhecia a lei como ninguém, era especialista na letra. Mas ele fazia questão de lembrar aquela mulher constantemente do seu pecado. E você, meu irmão, vai continuar vivendo nesse ambiente. Você vai continuar sendo apontado. Você vai continuar dizendo assim, você não tem condições. Você fazer isso para o Senhor, faz não, tu não tem autoridade. Tu fazer isso, faz não. Tu fazer isso, faz não. Rapaz, tu tem um pacote, uma ferramenta de dons e talentos para explodir a porta do inferno, saquear o inferno com tanta veracidade que você não tem noção. Ou você acha que é à toa você saber cozinhar? Eu não sabia que eu tinha um tempero tão bom. Ou você, poxa, como é que eu sei tanto matemática? Rapaz, eu tenho tanta paciência com criança. Meu Deus do céu, qualquer outra aqui explodia. Rapaz, por que eu tenho tanta habilidade de falar em público? Por que todas as vezes que eu paro para falar as pessoas me escutam? Por que eu tenho tanta organização? Eu sei me organizar, minhas finanças é tudo redondinho. Porque eu sei fazer isso. Porque eu sei fazer aquilo. Sabe o que é isso? Habilidades naturais que Deus te confiou e Ele vai cobrar. Ele te deu essas habilidades, Ele vai cobrar. Ele vai chegar e fazer. Cadê os talentos que eu te dei? Fizesse o que com ele? Multiplicou? Porque tu acha que tu sabe tocar um instrumento é só para tu se achar o bambambam? Não. É para que a minha glória se resplandeça nesse lugar. As habilidades que Deus te confiou é para que na sua jornada você tivesse uma caixa de ferramenta para que quando não apertasse, Deus disse, ei, eu sei por que eu estou apertando. Abre a caixa de ferramenta aí. Tem uma habilidade natural que eu te confiei para te ajudar a passar nessa prova. Então você não vai morrer nessa prova. Deus está te dando escape. Deus está dizendo para você, ei, transforma o que tem dentro para tu viver o propósito. Encara o processo para tu viver o propósito. Encara a realidade para viver o propósito. Deus hoje quer um coração quebrantado. E a religião, ela diz, você é aquilo que fez. A religião vai confrontar você nisso aí. O sistema religioso vai dizer, você... Vai não, filho. Você... Vai. Mas Jesus diz, você não será definido pelo que fez, mas pelo que a minha graça fez com você. A minha graça te alcançou. A minha graça te basta. Mas em algum lugar, em algum caminho, em algum momento da nossa jornada, a gente deixou o orgulho crescer, não foi? A gente deixou que a misericórdia de Deus diminuísse em nossa vida, né?
A gente deixou que tornássemos pessoas duras, não foi? A gente acaba se tornando dura. Estava participando de uma reunião hoje com a liderança da igreja. Não vou abrir o tema, mas estávamos falando sobre uma temática e um dos irmãos falava: mas tem um irmão que falou com outro irmão que foi mais duro por conta da fragilidade, que aquele irmão não estava comparecendo, não atendia as expectativas e queria ser um pouco mais duro. Aí o irmão que ouviu fez: calma, rapaz, vai com calma, não é bem assim, vamos falar a mesma coisa, mas de outro jeito, vamos tratar de um jeito melhor. Isso é a graça. Isso é a demonstração do amor. Isso é a demonstração de alguém que entendeu o perdão que recebeu. E a pergunta que o Evangelho faz hoje é muito pessoal para nós. Com quem é que eu me pareço? Com quem é que eu me pareço? Depois de tudo que Cristo fez por mim, depois de toda a graça que eu recebi, depois de todos os pecados que Ele me perdoou, eu me tornei alguém mais parecido com Jesus? Ou foi, ao longo da minha jornada, eu comecei a me parecer mais com Simão, o acusador, aquele que aponta o dedo para os erros das pessoas? O reino de Deus, a medição do reino de Deus, a maturidade espiritual, ela nunca vai ser medida pelo quanto eu conheço da palavra. Não é porque eu fiz um seminário, o pastor fez um seminário, ou alguém é um diácono, está há muito tempo lendo a Bíblia, que vai medir a sua maturidade espiritual. Não é isso. Mas é pelo quanto o meu coração continua parecido com o coração de Jesus. É sobre isso que é alcançar a maturidade.